A dimensão do bolso do Rio Eterno foi descoberta quando Leyline era apenas um magus de nível 1. O fato de ainda não ter sido dividido em afiliações respeitosas era algo que surpreendeu Leyline. Olhando para os padrões detalhados no grande portão de metal que se elevava nas nuvens, Leyline não pôde deixar de recordar a cena quando ele avançou. Naquele ano, ele usou uma grande quantidade da força espiritual deste portão de metal, bem como as almas de inúmeros magos, para se empurrar para frente e avançar para o nível 2 em um movimento. Memórias de tudo o que aconteceu ainda estavam frescas em sua mente, mas todas as pessoas nelas haviam desaparecido. Leyline sentiu um pouco de arrependimento. Sim, senhor. Por favor, espere um momento. Esse guarda imediatamente colocou as mãos na superfície do grande portão. O portão de metal imediatamente roncou, emitindo um brilho deslumbrante. E, olhando para o capitão da guarda, Leyline soltou um suspiro suave. Você descobriu alguma coisa, Lord Leyline? A cabeça do farol da noite riu do lado. Milímetro, Leyline assentiu. Este mago é a reencarnação do núcleo original da consciência do portão de metal? Quando ele ouviu essas palavras, o corpo do capitão da guarda de repente tremeu. De fato, nós nos esforçamos muito e conseguimos subjugar o núcleo da consciência do portão. Nós então cultivamos e reencarnamos. Encontrar um corpo corporal adequado exigiu um grande esforço. Annie riu ao lado. No entanto, com essa pessoa, manipular o portão da dimensão do bolso tornou-se muito mais conveniente. Agora, é o nosso honrado professor Jeans do Dark Knight Lighthouse. Jeans? Bom nome! Analisou Leyline. Até que a outra parte ficou um pouco assustada, ele então riu e um ponto de luz voou na testa de Jeans. A superfície de seu corpo fez uma tentativa fútil de emitir uma camada de defesa de metal, mas sem sucesso. Ele só podia assistir impotente enquanto o brilho entrava em sua testa. Sir Leyline, isso é... Annie ficou ansioso, mas não saiu e parou. Uma das razões era que ele conhecia a força de Leyline, que ele apenas convidaria a humilhação a fazê-lo. Outra foi que interações recentes fizeram com que ele percebesse que Leyline não era um mago fácil de matar. Sua personalidade também era boa, então ele estava fazendo isso com alguma intenção única. Rapaz, trate isso como meu presente. Leyline riu, entrou no grande portão enquanto Nyssa seguia de perto. Vocês tenham cuidado. Annie estava confuso, mas ainda o seguiu, deixando apenas para trás Jeans, que estava em transe. Ele não sentiu dor depois que a luz o invadiu. Em vez disso, transformou-se em uma mensagem que entrou em seu mar de consciência, instantaneamente fazendo com que ele caísse em transe. Muitos alfabetos formaram o começo, técnica de meditação de alto grau, Dark Gold Old adequado para habilidade inata de metal. Meu senhor, Annie perguntou depois que ele seguiu Leyline para a dimensão do bolso das planícies eternas, incapaz de suportar mais. Relaxe, estou apenas dando a ele alguns benefícios, Leyline sorriu. Ele devia seu grau 2 de avanço à consciência central do portão de metal para a dimensão do bolso das planícies eternas do rio. Agora que ele encontrou um corpo com a mesma origem central, ele naturalmente queria compensar o que ele tinha feito. Tudo isso seguiu sua personalidade, mas Leyline não se prenderia. Se ele não tivesse visto Diz hoje, provavelmente não teria pensado nisso. Continente Central, Costa Sul, Twilight Zone e Ilhas Chernobyl. O olhar de Leyline piscou continuamente. Uma vez que eu me liberte dos fios do destino, será a hora de eu largar tudo e romper meus grilhões sanguíneos. Embora não soubesse por que queria fazer isso, Leyline tinha a sensação de que isso lhe traria apenas benefícios. Uf! Depois de ouvir a explicação de Leyline, embora Annie ainda estivesse um pouco curioso sobre o porquê de Leyline favorecer Jeans, ele finalmente soltou um suspiro. 3 raios de luz ofuscante percorriam o céu, repentinamente abrindo caminho através da dimensão do bolso das planícies eternas. A luz cintilou continuamente nos olhos de Leyline. Desde que ele mostrou força na estrela da manhã para subjugar os magos claros e escuros, ele essencialmente se tornou o rei sem coroa da Costa Sul. Os magos competiam entre si para completar as tarefas que ele queria fazer. Se eles eram um magus claro ou escuro, apenas um único comando dele faz-os trabalhar desesperadamente por ele.
tal coisa inconcebível tinha acontecido devido ao poder de Leyline. Isso fez com que muitas pessoas desinformadas das classes mais baixas gritassem de incredulidade. Houve até alguns intrometidos que proclamaram que a Costa Sul logo receberia uma era de paz. Mas, na verdade, todos estavam pensando demais. Com o poder das massas à sua disposição, Leyline rapidamente progrediu em encontrar pessoas e lidar com ressentimentos passados. Krupp e Darly também se casaram. Leyline foi anfitriã da cerimônia. Com isso feito, eles retornaram para as ilhas de Chernobyl para estabelecer um reino nas terras originais da família Farlier. Depois que tudo foi resolvido, Leyline queria deixar tudo para trás. Mas, os magos escuros e claros fizeram um pedido dele. Embora quisesse sair, a família Farlier permaneceria por trás, e além disso, Leyline estava bastante interessado no que os magos negros e escuros haviam mencionado. Por isso, ele ainda veio a este lugar. Leyline e os outros dois não eram magos comuns. Moviam-se a velocidades extremamente altas e demorou pouco para chegarem ao centro da dimensão do bolso. Um complexo de edifícios contínuos estava presente aqui, com os símbolos de várias organizações de magus nos arredores. Estas eram claramente ruínas em larga escala. Houve um tumulto momentâneo em muitos dos campos presentes em sua chegada, mas logo após uma luz branca se transformou em um velho magus de sobrancelha branca que os acolheu. No momento em que viu Leyline, ele imediatamente se curvou a respeito. Nonov presta seus respeitos a Sua Alteza Leyline Farlier, o grande mago da Estrela da Manhã. Espero que Vossa Alteza perdoe nossas ações rudes antes, estamos dispostos a pagar qualquer preço. Este mago foi um dos mais impressionantes superiores dos magos da luz que originalmente atacaram Leyline. Desde que eles foram rejeitados por Leyline e tiveram a espada da Vareza destruída, os 3 maiores executivos dos magos da luz caíram em silêncio. Só que, assim que as notícias sobre Leyline avançando para a Estrela da Manhã se espalharam, a Eivor Ringtower, que era a organização de Nonov, cumpriu as ordens de Leyline mais detalhadamente. Eles estavam à sua disposição, lidando com muitos problemas com a óbvia intenção de expiação e para agradar a todos. Assim, quando Leyline olhou para esse velho canalha, ele apenas revirou os olhos. Levante-se. Obrigado, Lord Leyline. Sua benevolência é como o oceano torrencial, vasto e ilimitado, como se pudesse conter o universo inteiro. Nonov se levantou sorrindo para agradá-lo e conscientemente ficou atrás de Leyline, fazendo com que Nyssa e Anne, que estavam ao lado, estivessem totalmente sem palavras. Eu não estou aqui hoje, vamos. Leyline chegou ao céu acima de um trecho das ruínas e examinou tudo. Os edifícios eram simples e sem sofisticação, ainda que solenes, trazendo um apelo único. Eles foram organizados de uma maneira surpreendentemente lógica e pareciam cercar uma misteriosa formação mágica. Isso é. As pupilas de Leyline se estreitaram e seu rosto ficou sombrio. Meu senhor, Anne e Nonov se fecharam e o cercaram. Leyline balançou as mãos para seus olhares indagadores. Não posso confirmar nada por enquanto, vamos conversar depois de entrarmos no salão principal. Claro. Por favor, venha conosco, meu senhor. Anne e Nonov correram para frente para liderar o caminho. Com esses 2 líderes, Leyline, naturalmente, estaria desobstruído nos restos mortais. Este lugar é uma base que emergiu após a destruição de uma grande dimensão de portões. Uma vez, pensamos que o segredo da pessoa que fez a dimensão de bolso das planícies eternas estava aqui, e travou muitas batalhas por isso. No final, ainda acabamos concluindo uma expedição conjunta. Nonov parecia se sentir um pouco arrependido. Inicialmente encontramos muitas coisas boas nessas ruínas, até mesmo restos da antiga árvore da sabedoria. Nós terminamos nossa exploração do local há 55 anos, mas quem sabe nós descobrimos itens ainda mais incríveis do que isso. Anne adicionou do outro lado. Não foi convincente. Enquanto os dois falavam, Leyline explorou os edifícios, um após o outro, para chegar ao terreno mais central. Este foi um templo sem nome. Havia grandes pilares de pedra branca em todos os lados, e sem porta e sem paredes, podia ser penetrada de qualquer direção. O telhado expunha um grande espaço circular onde o céu podia ser visto através da cúpula. O salão estava absolutamente vazio,
era apenas o chão que mantinha padrões ainda mais complicados e detalhados. Lord Leylin, olhe. Anne e Norov olharam para cada um deles, com olhares de agonia em seus rostos. Leylin, porém, não estava prestando atenção, hipnotizado pelos grandes padrões no chão, isso é. Ship, faça a varredura. Ele imediatamente ordenou. Bip. Missão estabelecida, começando a varredura. Uai. A voz mecânica de Chip ecoou, e houve uma resposta logo depois. Formação de magias de selagem combinada antiga. Técnica já descoberta, aniquilando runas, selo dimensional, poderoso isolamento, de fato. O complexo de edifícios aqui é parte da grande formação de feitiços, e o núcleo está aqui. Leylin olhou para o chão. Os padrões complicados começaram a se mover, como se tivessem vida própria. A natureza especial do núcleo das ruínas fez com que ambas as partes continuassem lutando em torno dele. Não foi até as aparições de Gargamel e da seita primordial Spirit Sly em que nós dois nos unimos para explorar as ruínas. Isso causou um rápido aumento no progresso, então nós encontramos. Leylin levantou a cabeça. Você descobriu que este lugar era uma entrada para a primeira camada do mundo subterrâneo, mas foi selado. Nonov e Anne olharam para Leylin com expressões chocadas. Mesmo com a idade deles, eles tiveram que folhear muitos livros antigos antes que pudessem saber, mas Leylin podia realmente reconhecê-lo à primeira vista. Essa habilidade. Poderia ser porque ele era um mago da estrela da manhã, ele era realmente onipotente?